Esperar o povo entrar ali. Vamos já dar início, né? Olá, meus amigos, que Deus abençoe aí. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui para mais uma do sábado, como a gente sempre tem feito, né? Falando sobre os acontecimentos políticos, sobre temas, né, relacionados à política, enfim. Coisas que nos ajudam a compreender melhor todo esse cenário que nós temos vivido aí no meio político dos dias atuais. E hoje eu estou aqui com o meu irmão na fé, irmão Carlos Alberto, que Deus abençoe, irmão Carlos Alberto. Amém. Irmão Carlos Alberto é um cristão formado em teologia, e ele está aqui hoje para me ajudar num tema muito interessante que eu queria compartilhar com vocês, que é o cristão e a política. Irmão Carlos, Deus abençoe, obrigado por ter atendido aí o nosso convite, fica à vontade, em nome de Jesus. Pai do Senhor Jesus, pastor, muito obrigado por estar participando aqui nessa live. E eu sei que o povo às vezes tem dúvida, né? A questão do cristão de participar da política. E espero que seja bem produtivo essa live. Graças a Deus. E eu tenho certeza que será produtivo para todos nós, porque é um tema, irmão Carlos, que muitos cristãos têm dúvida, né? E ainda tem-se um paradigma muito grande nessa questão, porque hoje em dia, quando se fala de política, nós vemos as pessoas muito desacreditadas. Por causa das que a gente tem visto acontecer no nosso meio político, então as pessoas meio que se afastam, né, da política. Mas a princípio, o que você tem a falar para nós sobre essa questão das pessoas se afastarem, principalmente cristão aqui, no caso a gente falando de cristão aqui, seja evangélico ou seja até mesmo católico, ou todo aquele que confessa Cristo, né, como seu Salvador. Qual que é a sua visão desse de muita gente se afastar, de não querer se envolver? Fala para nós um pouquinho nessa introdução, o que você pensa disso? Essa questão do afastamento do povo é pela a bagunça que está a política hoje. Hoje a gente fala, até generalizar mesmo, porque as pessoas, para pedir voto aí para o povo, eles chegam com a cara, e depois que se elege, muda totalmente o perfil da pessoa. E isso não é um papel do cristão. E a pessoa fica totalmente arrogante, né? Aquelas promessas que foram feitas em campanha já não existe mais para eles. Verdade. Né? E o povo já fica desconfiado. Então, a gente pensa no seguinte: um cristão hoje, um cristão assim de verdade mesmo, aquele que teme a palavra de Deus, aquele que teme o evangelho do Senhor Jesus, ele deve entrar na política. Ele deve entrar, poder pelo menos fazer aquilo que ele fala para as pessoas, que eu não falo porque um cristão mesmo, ele não faz promessa. Verdade. Ele não faz promessa. Ele vai fazer trato com o eleitor. Se eu estiver lá, eu vou procurar fazer isso, vou tentar fazer isso e fazer aquilo outro. Agora tem que ser um cristão de verdade, pastor, porque senão, na hora que entrar lá, chegar lá dentro, vai se corromper também. Esse é o grande problema. Vai se corromper. Porque o poder, na verdade, eu estava falando sobre muitas vezes fala assim, o poder corrompe.
eu tenho uma visão equilibrada, uma visão equivocada disso. Eu acho que o poder não corrompe. Os corrompidos. Com certeza. O poder apenas revela aqueles que o caráter dele já é corrompido. O senhor concorda com isso? Concordo. A própria Bíblia diz que o coração é enganoso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque quando chega lá, a pessoa, se não for um cristão mesmo de verdade, ele vai ser corrompido. Acaba se corrompendo. Vai chegar aqueles em volta dele e vai começar a imprensar ele, e vai começar a imprensar. Se ele não tiver um discernimento de Deus naquele momento, ele vai mudar o entendimento dele e que ele vai acabar caindo. Mas se ele ficar forte, firme ali na palavra dele e colocando tudo na mão de Deus, eu acho que ele vai dar certo, sim. Tem tudo para dar certo. Tem tudo para dar certo. Para você que está chegando nessa nossa live, nós estamos hoje falando sobre o cristão e a está chegando conosco, que compartilhasse essa live, porque tem que participar do meio político, né? Inclusive, diante disso que nós estamos falando aqui, criou-se também uma visão muito equivocada pessoas falando a política é do diabo, né? Eu até anotei algumas coisas aqui. As pessoas dizem a política é pecado, o cristão não deve participar da política. Isso aqui até é bom a gente parar aqui. O cristão não deve participar da política. Muitos dizem, porque a cidadania dele é celestial e não é aqui da terra. Mas ele vive aqui na terra. Mas ainda ele está na terra, não é verdade? Está na terra. E eu não sei sempre no coração de fazer o bem. Às vezes ele é um pastor, obreiro, um missionário dentro da sua igreja e tem que faz aquele trabalho de ajudar as pessoas, então ele quer abrir um leque maior, ele se candidata à política. Política é uma coisa, politicagem é outra totalmente diferente. Com certeza. Entendeu? Então, se ele entrar, fazer uma política correta, fazer uma campanha correta e Deus levar o nome dele e colocar lá no alto, que a gente fala assim, colocar lá no alto, que dá a vitória para ele. Chegar lá, ele vai trabalhar para o povo, aqueles mais sofridos, aqueles que ele conhece, que ele já estava fazendo um trabalho anterior. Não abandonar aquele povo que estava fazendo um trabalho anterior, que já estava fazendo um trabalho anterior. Interessante. Quer dizer, o cristão, ele deve sim participar da vida pública. Por quê? Porque, como o senhor disse, ele vive aqui na terra ainda, apesar de ter a cidadania do céu, mas ainda vive aqui na terra. E aqui na terra ele tem direitos e deveres. Né? É verdade. E se ele se omite, eu vejo dessa forma: se eu sou um cristão evangélico ou um católico, de uma posição, amanhã também eu não posso reclamar. É verdade, não pode, porque se corrompeu, deixou corromper, Porque é bom que a gente esclarece o seguinte: até as pessoas católicas também, os políticos católicos, eles deveriam seguir uma linha de raciocínio aquelas pessoas mais carentes, e não aparecer só em 4 anos. Que seria o mesmo compromisso que ele firmou quando foi lá pedir o voto,
que ele continue a fazer isso durante o mandato dele, atendendo o mandato dele. Ah, mas eu sou, tenho um cargo eletivo, eu não posso ajudar as pessoas. Pode sim. Se quiser, pode. Tem tantas formas, né, de você contribuir. Tem. Até a arte de governar, né, para o povo, né, para o bem-estar do povo. Política não é a arte de governar para o bem-estar próprio, né, para o bem-estar daquele que é eleito, mas é para governar em favor daquele que o elegeu. Verdade. Né? Isso é a política. Se colocou ele lá na posição dele, que ele almejou, é para ele defender os interesses do povo lá. Ele não pode se omitir disso. Né? Porque se ele se omite disso, ele está fugindo de uma responsabilidade. Eu posso até dizer que ele está pecando também. É um modo de pecar. É um modo dele pecar. Porque ele está errando, né? Está errando. De errar. É verdade. Todo esse vai acabar se corrompendo. É aquela questão que a gente já falou aqui do caráter, né? Se o cara tem caráter, ele não vai deixar isso acontecer, né? Não pode. Ele não vai deixar acontecer porque ele vai ter que firmar o pé na rocha mesmo. E aí a rocha, para quem entende a palavra, a rocha é o quê? Cristo Jesus. Ele não pode se corromper ali dentro. Ele vai ter que manter a palavra dele. Porque o que ele vai falar? A igreja católica, a igreja evangélica, entendeu? Ele vai ter que prestar conta ali para aquele povo. E o povo vê tudo. Hoje, com esse advento da internet de hoje em dia, a notícia corre rápido. Verdade. Uma coisa que acontece lá do outro lado do mundo, que chega aqui em instante, em segundos, está chegando aqui para a gente. Então, quer dizer, não adianta fazer as coisas achando que está fazendo escondido, que um post dele muito interessante, onde ele diz que o cristão ele cai muito grande e que é necessário que o cristão assuma o seu papel junto da política, porque a política, aos olhos de Deus, ela é santa e pura, ela é vocacionada para aqueles que são chamados para ali estar. E a política, ela foi instituída por Deus e Deus, deixa eu tentar lembrar as palavras que eu li lá no post, no livro, sobre o povo. E aí ele partiu daquele pressuposto de Romanos, né, que toda autoridade é constituída por Deus. Né? Por Deus, verdade. Não, e isso a gente política, desde o tempo de Jesus, né, dos primórdios lá. Então, a gente tem que levar muito a sério isso, é uma coisa muito séria. E tem gente que, eu não sei, pastor, o que acontece com esse povo, que quando chega lá, toma o poder, muda radicalmente. Aquelas pessoas que ajudaram, não querem saber. Passa, quando vai, arruma um carro logo com o vidro escuro, levanta o vidro até em cima e passa direto. Nem aí para ninguém. Aí quando vê alguém, pega o celular, bota no ouvido, falando que está conversando com alguém. Pessoas que estão aí nos apoiando e as que vão, porque esse post vai ser colocado depois no Instagram, vai ser colocado depois no canal do YouTube e eu tenho certeza que muita gente vai compartilhar também. Agora, o irmão Carlos,
Na Bíblia Sagrada, o senhor chegou a falar, nós encontramos muitos exemplos. Dê para nós aqui, pelo menos aí um exemplo no Velho Testamento, eu sei que tem muitos, mas um exemplo no Velho Testamento de uma pessoa que foi usada por Deus para o seu povo, para poder cuidar da nação, cuidar do reino, cuidar das pessoas. O senhor poderia dar para nós pelo menos um exemplo? Neemias, né? Neemias foi um governador, e antes dele tomar o poder, o povo estava muito sofrido ali. Né? O povo estava sendo muito massacrado. E ele chegou e mudou toda aquela história daquele povo ali sofrido também. Em caso ruína, e ele foi levantado como um governador lá em Jerusalém, né, para governar aquele povo. E o que chama a atenção de Neemias, e Neemias, ele foi um dos líderes que marcou muito, porque ele carregou com ele três coisas que eu acho que todo líder, toda autoridade política, seja ela política, seja ela eclesiástica, seja ela um líder de empresa, que cuida de pessoas, que lidera pessoas, que cuida de gente, deveria ter. Neemias, ele carregava com ele três características que eu acho fundamentais. Porque quando ele fica sabendo do caso do povo dele, ele se entristece, né? A Bíblia diz que ele chora muito e sente a dor daquelas pessoas. É verdade. Então eu acho, eu não sei se o senhor concorda comigo, mas eu acho que o líder é compaixão pelo povo. É verdade. Essa é a parte principal do político. A parte principal do político. E outra coisa, a pessoa não acha que vai entrar na política, vai entrando assim de peito aberto, mas a pessoa tem que se preparar. Tem que estar preparado. Poder servir 40, assumir, verdade. Poder servir 40 anos ao Senhor Jesus. E ali foi um meio de ele comandar um povo com um tipo de liderança e política também. Porque Moisés foi um líder político. Com certeza. Então, quer dizer, ele liderou ali 40 anos. Não foram 40 dias. Foram 40 dias, ele passou e não se corrompeu nenhuma vez. Manteve a sua integridade, sua postura ali. Moisés também foi um líder que teve muita compaixão das pessoas, né? Mas uma outra característica que o líder deve ter, que Neemias tinha, Moisés também tinha, Daniel também tinha, que era temor a Deus. Temor a Deus é o principal. Porque temor a Deus é fundamental. Um líder automaticamente ele perdeu o temor a Deus. Verdade. Entendeu? Aquele conhecedor da palavra, ele saber que aquilo que ele está fazendo errado, e mesmo assim está fazendo. Insiste em fazer, não pode acontecer. E um terceiro ponto também que eu queria comentar de um líder, que eu acho que é fundamental ele ter no coração, é o desejo de promover o bem, né? De fazer em prol do bem para as pessoas, né? Em todas as instâncias, né? Ele tem que ter aquela coragem, né? De lutar pelo benefício das determinação. Pessoas. Porque ele está ali, não foi só por causa do voto dele, não. Foi por voto de centenas e milhares e milhões de pessoas. Que apostaram nele. Entendeu? E caso as pessoas, caso presidente, lá, se fizer errado, vai atingir a camada mais pobre, um lugar que não chega nem energia, mas que a pessoa vai sentir. É verdade. Então ele tem que ter muito discernimento. Então as decisões dele tem que ser muito bem feitas, tem que ter bastante coragem para poder fazer. Está ali, né, representando aqueles que não confiaram nele, né? Então é uma coisa muito importante.
Tá muito, né? O pessoal está colocando que a internet está falhando um pouco, está travando, né? Deixa eu confere aqui se está no seu aqui direitinho. Vamos conferir aqui essa internet, pessoal. Só um momentinho aí. Se está travando um pouquinho, vamos ver. Confere aí para nós aí, por favor. Só que a gente está conferindo. Ô, Carlos, então, resumindo essa primeira parte, para a gente dar cuidado. Então, o cristão, no seu entendimento, ele pode e ele deve se envolver nesse meio político, né? Com certeza, com certeza. Porque a política é um meio, é um caminho de se fazer o bem a outras pessoas. Muita gente entra na política para fazer o bem a si mesmo. Verdade. A si próprio. Né? Aquilo que nós falamos no começo. As pessoas prometem, mas na hora de cumprir, sai fora daquele compromisso que ele teve com os eleitores dele, os amigos dele, os próprios familiares dele. Então, quer dizer, e tenham muito cuidado. A gente está falando aqui também que a pessoa tem que ver em quem está votando, principalmente. A gente não está falando aqui, pedindo para as pessoas, não, você tem que só votar só em evangélico, Não, você tem que votar naquela pessoa que você tem certeza que vai fazer alguma coisa. Porque fazer barulho, todo mundo faz. Isso é verdade. Fazer barulho, todo mundo faz. Agora, na hora de trabalhar, de fazer o que tem que fazer, né? São poucos, né? São poucos. Tá certo que tem cargos tipo o cargo de legislador. Você vai legislar, mas é uma coisa também que é de suma importância. Que é ali que saem as leis. Que decide pela vida do povo, né? O executivo. Então, se é uma lei que vai prejudicar o povo, não vota. Nem que você seja o único voto negativo, mas tem que ter o coração limpo perante a Deus. Tem que saber que você vai chegar em casa, botar a cabeça no travesseiro e falar assim, não, Pode continuar. Defendi, né, os meus eleitores. Porque aquilo que ia ser votado hoje pode até passar, pode até se ganhar, mas não foi ele. Não foi por mim, né? O cara tem que ter essa consciência. Entendeu? Né? Porque ali geralmente é 13, 14, 15, sempre indo. Mas não pode você, só porque ser tipo a Maria vai com as outras. Né? É verdade. Você tem que ter firmeza, você tem que ter palavra. Esse que tem que ser a postura do cristão, né, na política. Isso é muito importante. Então, vocês que estão chegando, nós estamos aí nessa live falando sobre o cristão e a política, né? Nós temos visto aí já algumas coisas. Depois volte quando esse vídeo for aí compartilhado, volte desde o início para você estar pegando tudo conosco, tá bom? Eu acho que agora deu uma melhorada, né, gente? Aí pelo menos não agarrou mais ali, mas vamos tocar o barco. Nós demos exemplos aqui do Velho Testamento. Agora, no Novo Testamento, nós também temos exemplos ali, né, de pessoas que Deus usa no meio político, vamos dizer assim, em prol de propósitos. Com certeza. Né? Paulo foi um. Paulo. Quem mais nós podíamos colocar aí? Paulo e Nicodemos, José de Arimateia. Verdade. Né? Você vê que José de Arimateia e Nicodemos, Nicodemos, ele presidia o Sinédrio Menor, né, que era composto até por 23 juízes, vamos dizer assim, que eram os deputados da época. É verdade. Né? E José de Arimateia compunha o Sinédrio Maior, que era composto por até 72 juízes. Era considerado o Senado da época. Por isso tem muita gente que fala que José de Arimateia era um senador da época, né? É verdade. E graças a esses dois homens,
o corpo de Jesus foi tirado da cruz. Olha só que interessante. A gente fala o seguinte, na verdade, igual a gente comentou, Paulo assim, não foi um político, ele não teve cargo político, mas ele fazia o bem. Fazia o bem sem interesse nenhum, entendeu? Ele tinha temor a Deus. Ele sabia o que ele passou. E o que ele estava ali vivendo naquele momento foi a graça que Deus deu para ele poder levar o evangelho a todo aquele povo sofrido, todo aquele povo sofrido. Ele passou diante de várias autoridades, né? Mantendo o seu caráter, sim, lutou, brigou pelas pessoas, manteve, né? Mas na sua conversão, como Saulo, ele fazia parte, né, do governo, que ele saía a mando deles para matar, perseguir os cristãos, verdade, né? Então nós podemos dizer que ele fazia parte, ainda que não era um soldado, um governo, um político assim, mas fazia parte da politicagem da época, né? Depois mudou, deixou a politicagem e foi viver a verdadeira política, que foi governar em favor daquilo que ele foi chamado, em defender o povo, em defender os humildes, em levar a palavra, em converter almas e guiar o povo ao caminho do bem. Verdade. Tanto é que o próprio Paulo é que escreve que toda autoridade é constituída, que deve se respeitar as autoridades. Então, né? Ele conhecia, né? Conhecia como é que agia a política. Pastor, eu até coloquei aqui, tem quatro perfil político segundo os princípios de Deus. Então, a vocação, aquilo que nós já falamos. Sim. A pessoa tem que ter uma vocação, né, para poder sempre liderar. Vocação, gente, para quem não sabe, é chamado, viu? Chamado. Vocação é chamado. Como José do Egito teve. Justamente. Né? Tem um exemplo muito bom. E tem também um preparo. Entendeu? Aquele preparo que nós falamos aqui do Moisés, que se preparou 80 anos para poder servir a Deus, 40 anos no deserto. Verdade. Não foi passando em cidade, não. Estava no deserto. E Deus ali sustentando ele. E ele aguentando aquela murmuração toda, e Deus sustentando. Hora nenhuma ele se desviou da presença de Deus. Deixou-se corromper. Deixou-se corromper. E é assim que acontece. Cai lá dentro da Assembleia, da Câmara, onde for, o Senado, onde for. A pessoa vai ser pressionada. Vai chegar um grupinho de 2, 3 ali e falar, nós estamos precisando disso, e então eu estou querendo você do meu lado. Se tiver errado, sai fora. Sai fora. Não é de Deus. Verdade. Às vezes ali não pode acontecer na hora ali com você, mas Deus não dorme. Deus não dorme. E nada é oculto que não venha a ser revelado. Você vê, a gente vê hoje verdade. Quantas coisas sendo reveladas aí, né? Então, quantas pessoas que juravam que não ia ser descoberto com as suas falcatruas e hoje foram descobertas. Aparece tudo. É aquilo que a gente fala, tem que ter consciência tranquila. Tem que ter consciência tranquila. Infelizmente, isso é para poucos. Verdade. Que estão na política. A consciência tranquila. Né? Tem também a incorruptível, né, que nós falamos, a pessoa ser incorruptível, né? Não deixar se corromper, né, oferecer. Em pequenas cidades, isso não acontece muito não, mas lá onde que governa o país, né, oferece abono lá para você mandar para as cidades, para você imagina isso. Ajudar a aprovar um projeto de interesse do governo. A gente está cansado de ver na televisão, nos jornais, tudo. O governo liberando dinheiro para os deputados, senadores, para todo mundo, para aprovar um projeto. A gente está liberando o dinheiro, mas assim, seja bem claro. A gente está falando que está liberando dinheiro, mas o deputado levar para os municípios. Agora, se vai chegar, eu não sei. Aí que está, né? Aí eu não sei, aí é do coração dele. É onde que a gente fala que ser incorruptível. Porque a gente recebeu aquilo para ajudar a cidade dele, o campo eleitoral dele, né? Aquela região que ele teve voto, ele não vai poder desviar. Né? E aquele que recebe, no caso o prefeito,
um município que o prefeito, né, tenha caráter para usar corretamente a verba que ele recebe, né, dessas emendas aí. Porque se a verba vem para poder calçar, asfaltar, drenagem, não pode ser usada para pagar salário e ficar andando de bonitinho que o salário está em dia. Isso é verdade mesmo. E a gente sabe. A gente sabe muito bem como é que está a situação. Então, fica usando verbo de outra coisa para poder botar salário em dia, aí fica difícil. Complicado, porque aí você descalça de um lado para cobrir o outro e sempre vai virando aquela bola de neve. Quando vê não tem mais controle, a corrupção toma conta, aí acabou. Pois é. E depois o outro que a gente fala na coragem, né? Tudo aquilo que a gente já falou. O cara tem que ter coragem para poder peitar lá os que já estão lá, que já fez da política um meio de vida. Verdade. Já fez da política um HB de emprego. Já tem até a carteira assinada lá como político já. Eu até aposentando como político. Ele está aposentando como político. O cara que fica 40 anos num cargo, né? E muitas das vezes não promoveu nada, não fez nada. A política para poder andar tem que ter renovação, tem que ter renovação de ideia, renovação de pensamento. Não pode ficar só igual o burro de carroça, só olhando para frente, só ficando naquilo. Gente, tem muita gente competente nesse mundo, nesse país, nessas cidades aí, para poder ser um político honesto, fazer um trabalho bem feito. Mas você sabe o que acontece? É aquilo que a gente falou lá no início. Às vezes a pessoa, por ela não se envolver, ela vai permitindo que essas pessoas vão continuando perpetuando o poder. Por causa das omissões. Eu não vou me envolver. Eu vou votar em branco. Eu vou votar nulo. Eu vou... Entendeu? Então, o que acontece? Por causa desses pensamentos, é que nós vemos as pessoas permanecendo no poder. Porque eu vejo o seguinte, se a pessoa entrou, não fez, ela tem que ir embora. Tem que sair. Infelizmente a gente está vivendo, estou em pleno 2020, mas tem na política o tal de toma lá da cá, que não acabou ainda. Infelizmente, né? Nossa, o cara troca a voto por um bujão de gás, com a cesta básica, e continua nesse mesmo coisa. E só aparece a cesta básica na época de política. Eu vou contar para você um caso aqui. O projeto social, hoje eu já não sou mais coordenador, mas eu era. E esses dias me ligaram, uma família, falando comigo, pastor, fulano de tal, né, tá aí como candidato, veio aqui, falou comigo, pastor, que eu precisar, que eu posso contar com ele, que agora ele vai começar a distribuir aí ajuda para a comunidade, né? Aí é que eu fico pensando, agora ele vai começar a distribuir ajuda, e que eu precisar, que eu posso ligar para ele, que eu posso falar com ele, deixou até o cartãozinho dele comigo. Parece mesmo, parece mesmo. Você lembra da Tanajura? Tanajura é igual a polícia, aparece em 4 anos. Complicado. Fazendo bem, depois que ganha, ó. Nem mesmo, né? Eu ainda perguntei a ela, você acreditou nisso? Ela ainda disse para mim, eu não, pastor, porque eu já conheço a peça. E já esteve aqui de outras vezes prometendo e não fez nada. Eu falei, que bom que a sua visão está aberta, né? É aqui que a gente fala, pastor, conforme o cargo, a pessoa tem que ter conhecimento do que vai votar. E conforme o cargo, vai lá que vai fazer, não faz não. Com certeza. Não faz, porque não tem autonomia para fazer. Não tem. Pode pedir. Justamente. Ele pode pedir, né? Ele vai pedir, documentar e tudo. Porque se a pessoa chegar para lá, está aqui, ó. Pedido. Eu fiz o pedido, agora quem não pode fazer. Quem está com dinheiro, não sei, não é eu não. É o executivo. A gente até falou isso aqui semana passada, né? O que pode, o que não pode um vereador fazer. E a gente vê o vereador prometendo asfaltar a rua, botar iluminação pública, calçar ruas, né? Enfim, prometendo dar consultas médicas, melhorar pronto-socorro, construir creche, construir escola, quer dizer, tudo balela. Não pode, o vereador não tem esse poder para fazer. Não tem não. Pode pedir. Pode pedir. Ele pode encaminhar pedidos, cobrar alguma coisa, né? Mas fazer não tem jeito. Quem faz é o executivo. E conforme for também o cara, a cobrança que ele fizer também, se o prefeito virar a cara para ele, nunca mais ele consegue mais nada. Isso é o negócio. Né? E outra coisa, o vereador vai lá fazer, eu duvido. Se foi o prefeito no dia que for lá, hoje a gente não está vendo mais isso não.
não vê mais inauguração de rua, Verdade. inauguração de praça, a gente não vê mais isso. Mas antigamente, a gente via, duvido que o prefeito falar que foi o pedido do vereador fulano que fez aquela obra ali. Não, é a obra do prefeito. É do prefeito, sempre é assim. dele, Sempre o eu que é difícil. Esse que é o maior pecado do cristão, é colocar o eu primeiro. E é interessante. Então, pessoal, fica evidente aqui, de tudo que você está ouvindo, que é muito importante você, como um cristão, ter a sua participação na política. Não se omita, não fuja desse compromisso. Ah, pastor, mas eu sou cidadão do céu. Sim, a nossa cidadania, como crentes em Jesus Cristo, é a cidadania do céu. Mas essa cidadania não nos impede, até porque nós ainda vivemos, né, na terra, nós ainda estamos vivendo aqui na terra, estamos ainda vivendo dentro de um contexto social, né? E por vivermos dentro desse contexto social, nós estaremos sempre ainda aqui até que Jesus nos busque para a morada eterna. Mas até que isso aconteça, nós estaremos sim sujeitos aqui às autoridades políticas. Com certeza. E elas podem ser do bem ou do mal. Vai depender de nós. E uma vez a lei imposta, comigo aqui ainda vivendo nessa terra, eu terei que cumprir. Uma vez a lei imposta, irmão Carlos, não adianta. Enquanto eu viver na terra, eu tenho que cumprir. Tem que ser. Porque, olha, a pessoa. Hoje nós estamos vivendo isso. Hoje nós estamos vivendo com essa pandemia que está tendo aí. Na nossa cidade mesmo, nós estamos aqui perto mesmo, um exemplo na nossa cidade, que o prefeito foi e pediu às pessoas: não pode, não saia na rua sem máscara. O comércio vai fechar. Então, ele é a autoridade. Fez certo. Fez o certo que tinha que ser feito naquele momento. E fez o certo. É o que tem que fazer. E tem que fazer. Né? Então, quer dizer, ele é autoridade. O povo tem que respeitar. E não tem que respeitar isso. Contra. Porque sabe por quê? Porque se não respeitar, depois que acontece o pior, aí a culpa é de quem? Com certeza. É do mandatário, do executivo, no caso aqui, o prefeito. Por isso que eu falo, não adianta fugir da responsabilidade. Não adianta. Lei imposta vai ter que ser cumprida aqui na terra. Hoje nós estamos vendo aí as igrejas tudo paradas, tudo fechado. Entendeu? Tudo. Então, quer dizer, são coisas que são a lei. Então, a gente tem que saber representar, buscar os nossos representantes, né, para que depois a gente não reclame, né, e não ache ruim das decisões. Não que as decisões que agora estão sendo tomadas são totalmente ruins. A gente sabe que tem coisa que precisa ser feita realmente, porque esse vírus que está aí hoje tem que ser, algo que a gente, infelizmente, nem os cientistas conhecem direito. Não. Mas o que acontece? Mas amanhã pode se criar leis também, indiferente do que nós estamos vivendo hoje, leis para prejudicar. Por exemplo, não estão aí para criar leis do aborto, né? Olha só, leis do aborto, né, para liberação do aborto. Imagina isso, nós cristãos que temos o conhecimento bíblico, somos totalmente resistentes a isso. Nós jamais vamos deixar que a lei do aborto venha. Né? É verdade. Então, é nesse momento que nós temos que ter pessoas temente a Deus para nos representar lá no Congresso. Entendeu? Porque, não sei, são muitas correntes políticas a favor e ao contrário. Verdade. Então fica um puxando do lado, outro puxando do outro. Então, dali que quem tem mais força vai ganhar. Vai ganhar. E é nesse momento pessoas de Deus ali e bater o pé que não pode passar uma coisa dessa. Né? Nós vimos aí nesses momentos que nós enfrentamos, passados, né, da política passada, a família sendo totalmente desmoralizada. Né? Vemos aí pessoas querendo a toda forma acabar com a família tradicional. Pode. Né? E eu louvo a Deus pela vida de muitos que estavam ali, né, do bem, e que não aceitaram. Nós vimos as nossas crianças aí sendo vilipendiadas pela pornografia, né? E graças a homens do bem que lá estavam, que muitas coisas foram repreendidas.
E hoje, mais ainda. Você vê que da gestão para cá, dessa última eleição para cá, 2018, acabou. Você não vê mais cultura sendo promovida para pornografia, né? Você vê, mudou, porque mudou a forma de governar. Verdade. Mudou a visão, né? Nós não estamos aqui defendendo o governo A ou B, mas mudou-se a visão. E por mudar a visão, por mudar a governança, por ter políticos hoje que têm uma mentalidade diferente, honesta, íntegra, corajosa, desafiadora, temente a Deus, você vê que tudo mudou. Verdade. Hoje nós temos escolas ensinando realmente o que as crianças precisam aprender. Vemos uma cultura diferenciada, né, para as nossas crianças. Então, isso é importante. Não, e é assim, a questão da família que o senhor falou aí, a importância que a família tem na sociedade é muito grande. É fundamental. É fundamental. Uma família bem calçada, a gente fala ali, bem amparada ali, ela evita muita coisa na sociedade, na criminalidade. Verdade. Entendeu? No meio dos criminosos aí. Então, tem que ter muito respeito pela família. E graças a Deus hoje, por muitas mudanças que aconteceram, hoje nós vemos a família voltando a ser respeitada de novo. Com certeza. Né? Voltando a ter o seu valor novamente, que tem que ter. Que tem que ter. Que tem que existir e que é de fundamental importância para a construção dos valores das crianças de hoje, que se tornarão adultos de amanhã e gestores também de amanhã. E valores que já estavam perdidos, né? Estavam perdidos. Já estava perdido, já estava assim, o último caso mesmo de desespero. Com certeza. Desespero. Os pais aí não tá, pais sem controle sobre os filhos. Totalmente, estava perdido. Tá sem controle nenhum. Estávamos totalmente perdidos. Mas graças ao bom Deus, que a gente falou no começo da questão da pessoa, né, de inteligência, a pessoa conhecedor. Com certeza. É nessa hora que a gente agradece a Deus de ter uma pessoa que valoriza a família, que luta pela família. Isso é muito importante. A família sendo assistida, o governo gasta muito pouco, o gasto diminui. Verdade. Verdade. Então é que a gente fala, o gasto que tinha que ter com outras coisas vai colocar na educação, por exemplo, na saúde, né? Para poder suprir aquelas necessidades da família. Então isso é muito importante. Né? Então a gente volta a falar, nós já estamos chegando aqui ao final, mas não se omita nessas eleições, mantenha a sua posição, seja você um cristão evangélico, cristão católico, seja você um religioso que tenha fé em Cristo, não se deixe levar pelo pensamento de que política eu não me envolvo, política não é para mim, política pode não ser para você no sentido da vocação, mas é para você no sentido da vida. Os impostos que você paga hoje é política, não é assim? Verdade. A gasolina, os impostos que estão sobre a gasolina é política. As leis que você está debaixo dela hoje é política. E as leis que você vai ser obrigado amanhã a cumprir, gostando ou não, será da política. Não, e outra coisa, essa questão, o nosso foco maior aqui hoje sobre o cristão na política, não tem que ter medo não. Se tem chamado, meu irmão, vai mesmo. Vai em frente. Vai mesmo, porque a Bíblia, Gênesis e Apocalipse, você tem coisa ali que Deus ensina. Verdade. Sobre política, sobre como governar, sobre como ser um líder. E se seguir essas Entendeu? orientações, seguindo essas orientações, a gente tem coisa, ó, Salmo 94, 20. O que diz? Cristão não pode se envolver com pessoas inescrupulosas. Cristão. Então, aquilo que nós falamos aqui, voltando a falar outra vez. O cristão se elegeu aqui, cai lá dentro, não pode entrar na panelinha. Tem que se envolver com essas coisas. Não pode coisas. entrar na panelinha. Meu pai falava que eu
pessoa que se mistura com porco, farelo come. Com certeza. Entendeu? Então, toma cuidado. Seja reto, seja obediente à palavra de Deus. Seja obediente àquele povo que te elegeu, te colocou lá no poder para poder lutar por alguma coisa para eles. Com certeza. Entendeu? Presta conta, mostra para eles, pedi, minha solicitação está aqui, estou lutando, mas não cabe a mim, o que eu tinha que fazer eu fiz. A pessoa vai entender, não vai te chamar de mentiroso, não vai te chamar de crente que é mentiroso, que é a pior coisa. Que aproveitou, que aproveita, né? Então, é muito difícil. Então, outra passagem do Deuteronômio 17 diz o seguinte: pessoas que não se dobram diante da sedução, poder, sexo e dinheiro. Forte. Forte. Deuteronômio 17, entre 14 e 20. Eu fiz só um resumo. Está lá. Então, quer dizer, ensina. Onde abrir a Bíblia, no Velho e no Novo Testamento, te ensina, vai te dar o caminho. A Bíblia é um livro muito completo. Aquilo ali é geografia, é história, é ciência. Tudo ali. É tudo. É psicologia. Tem tudo. Tem tudo. É o livro mais completo que Deus colocou para nós nesse mundo aqui. Não tem nada, enciclopédia nenhuma, que hoje não tem nem mais enciclopédia, né? Mas agora a tal da internet, que nem tudo também que está na internet é verdade. Tem que tomar cuidado. Tem que saber o que pesquisa as lá. As famosas fake news, né? Pois dominando a internet. Agora parece que está virando lei aí, e é crime, né? Então, quer dizer, tem que tomar cuidado com isso. Não é verdade? Tem que ter muito cuidado. Tem que colocar a pessoa lá, que aquilo que é na igreja, que é em cima do púlpito, é em casa, é na rua, é onde que for. Não é pessoa de duas caras, não. Isso não existe, não pode, existe. Né? Assim, Não pode existir. Não pode existir. Existe. Ah, o que mais tem. É o que mais tem, mas mais não pode existir para aquele que é chamado ou está sendo vocacionado para assumir um cargo público debaixo da bênção de Deus. Verdade. Eu quero poder aqui, aproveitar que o irmão citou alguns textos bíblicos, usar aqui alguns textos áureos que falam sobre governança na Bíblia. Provérbios 29, né, o versículo 2. Eu vou estar lendo em duas versões. Está aqui, ó. Quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Porém, quando domina o perverso, olha isso. Quando domina o perverso, o povo suspira. Na versão corrigida diz: quando o justo governa, o povo se alegra, né? Porém, quando o perverso governa, o povo chora. Olha que interessante, e é a pura realidade. Verdade que sofre, o povo vai sofrer. O povo vai sofrer. Se fizer uma lei mal feita que vai prejudicar o povo e só vai ver que um interesse capitalista, que hoje é muito comum na política. Verdade. Agora acabou, né? Porque às vezes chegaram leis aí que você não pode ter mais financiamento de candidatura. Mas antes se recebia dinheiro das grandes indústrias, grandes empresários, para fazer leis direcionadas para eles. Olha só. Para eles poderem, né, se enriquecer mais e mais ainda. Então outra coisa, tu está falando aqui, ó, Provérbio 22:1. Mais vale o bom nome do que muita riqueza. E o ser estimado é melhor do que prata e ouro. Então, quer dizer, tem que preservar o nome da pessoa. Que o nome está dizendo aqui, ó, vale mais que ouro e prata. Vale mais que qualquer dinheiro, um bom nome da pessoa. E nome é caráter, né? Caráter. O nome estava ligado a caráter na vida. Caráter. Então, a pessoa pode andar na rua, cabeça em pé, olhando para tudo quanto é lado. Tem que se esconder. E não tem que se esconder. Não tem que andar com a cabeça baixa. Entendeu? Isso. É verdade. E aqui eu tenho mais dois textos aqui rápido, e aí nós já vamos para as considerações finais. Provérbios 29:4. O governo do justo sustenta a terra, mas o amigo dos postos a transtorna, né? Quer dizer, aquele que só quer botar peso sobre o povo acaba transtornando o amigo do dinheiro, né? Da corrupção. Então, o que Jesus falou? Dai a César o que é de César. Se tem que cobrar, cobra, mas cobra justo. De forma honesta. Né? Tem que pagar, paga.
Jesus falou, se tem que pagar, paga. Né? Com Senão certeza. a gente não vai ter os benefícios, né, do dia a dia para a gente dentro da cidade, de saúde, educação, enfim, em todos. Mas que seja justo. Isso é muito importante. Que seja justo. Não seja uma coisa exorbitante para poder ferir o povo que já está tão sofrido nesses dias de hoje. E aqui o último aqui diz assim: o governo justo pleiteia a causa dos pobres. Olha isso. Mas o governo perverso de nada disso quer saber. A Bíblia é tremenda, né? Não é o que eu estou falando. Meu Deus do céu, hein? A Bíblia fala tudo. Se o cara quer ser um político honesto, meu filho, passeia na Bíblia. Passeia na Bíblia, você vai achar muita coisa boa ali que vai te direcionar do seu dia a dia. Vai ajudar muito. Na verdade, a gente fala sempre, a gente que é cristão, né? Que a Bíblia é o nosso manual de vida. É por ela que a gente tem que seguir o nosso dia a dia, o nosso caminhar. Verdade. Né? Então, isso é muito importante. E voltando ao nosso assunto, mais uma vez, tá tão legal essa nave que a gente legal, volta. Eu gostou, dá vontade da gente vai, sempre volta, falando. então, quer dizer, partido político. Naquela época, no Velho Testamento, não era partido político. Partido foi feito agora nos tempos agora atuais para poder um tipo de organização, organizar mais. Mas tinha assim aqueles grupos, eram os grupos de pessoas que tinham uns pensamentos diferentes do outro, o que é certo. Com certeza. O que é certo. Até casal tem um que pensa diferente. Nós tínhamos, então, só para essa pessoa entender, nós tínhamos os fariseus, o grupo dos fariseus, os saduceus, os zelotes, nós tínhamos os herodianos, nós tínhamos os essênios. Né? Só aí já foram 5 grupos diferentes que pensavam de forma diferente. Né? São grupos políticos da época que tinham muita força. Tinha muita força, cada um com o seu povo ali. José de Arimateia. Tinha força de derrubar, né? Governadores. Político ali forte. Até reinado. Até reinados. Segundo diz o historiador, José de Arimateia, ele era do grupo dos saduceus. E o Nicodemos era do grupo dos fariseus, né? Segundo os historiadores. Então você vai vendo, 2 homens de grupos diferentes, né? Foram usados por Deus para buscar o corpo de Jesus. Verdade. Então é fortíssimo isso, né? Então a gente vê que nesse mesmo ali a gente já tinha os grupos, né? Já tinha os grupos. É igual hoje, só que botaram o nome de partidos lá para poder, né, receber as benesses. Mas eram esses grupos da época lá, né? Das organizações deles, da época deles. Com certeza. Né? E tinha a voz também deles. Sim. Né? Hoje a gente tem tipo assim, tem os partidos e nos bairros nós temos associações de bairro. Com certeza. Que as pessoas do bairro vão votar aquele líder ali no bairro, ali na associação para poder lutar pelos benefícios dos bairros. E a associação de bairro fecha com o líder, tipo o vereador, que é mais no âmbito municipal, para poder trabalhar para aquele bairro. Mas no âmbito estadual vai fechar com o quê? Com o deputado estadual. E assim por diante. E aí o Estado vai fechar com um para poder representar lá em Brasília, com o deputado federal, o senador. Entendeu? Então são esses que faziam esse papel da época. Com certeza. Né? Agora uma coisa que eu vi aqui que o senhor colocou aqui que me chamou muita atenção, que está destacado aqui, isso aqui, ignorar a política numa sociedade democrática é ser irresponsável. Isso aí é forte demais. É ver que as coisas estão acontecendo do lado dele ali e tá fingindo que não é. Entendeu? Isso não é papel de cristão, não, pastor. Não pode. Não é papel de cristão, não. Então, olha, preste atenção nisso, você que está aí. Né? Ignorar a política, que é a arte de governar em prol do bem-estar do povo. Num país de uma sociedade democrática, é ser irresponsável. Verdade. Isso é muito forte. E outra coisa também, muito importante, para terminar, né? O cristão, nosso irmãozinho na fé lá, que foi colocado lá como vereador, deputado, representante lá do povo, que ele seja luz. Sempre. Né? Que seja luz. Não vai ficar debaixo da mesa, não, se escondendo. E debaixo da mesa não vai clarear ninguém, não. Ele tem que ficar na parte mais alta onde que Deus honrou a vida dele ali. Ele tem que ser luz.
E isso é muito Para importante. poder fazer o quê? Para clarear. A Bíblia fala que nós somos o sal da terra. Então, um cristão que tem respeito, né? Ele nem fala cristão, é uma pessoa mesmo, que tenha respeito, que tem dignidade, né? Que honra os seus compromissos, aonde que ele chegar ele é bem visto. Com certeza. É aonde que ele chegar. É aquilo, ele faz a diferença. o bom nome. É o que o sal faz. Ele faz a diferença. Se comer uma comida sem sal, você já percebe logo. Já botou fica salzinho, logo você já em cima, coisa. né? Então, uma pessoa assim, ele já chega, né? Ele faz a diferença onde que chegar. Onde que botar o pé dele, ele faz a diferença. É isso aí, gente. Então, nós estamos aqui, né? Já finalizando essa live, ela vai ser compartilhada, tá? Você que está chegando agora, depois você volta nela de novo e procure aí ouvir, tá? Mas nós estamos falando sobre o cristão e a política, e aqui já finalizando, irmão Carlos, as suas considerações finais, aquilo que o senhor pode deixar de resumo para essas pessoas que estão nos acompanhando aí. A importância que é a política hoje para nós, mesmo no âmbito municipal, estadual, federal. O nosso voto tem peso, e o peso é muito grande. Que se não tivesse valor, os candidatos não corriam atrás da gente, não. Verdade. Então a gente tem que escolher, saber escolher para depois não se arrepender. Né? É igual uma palavra mal falada, ela não tem volta, não. Então a gente tem que saber, ter discernimento, ver o que é bom, né? O que é ruim, e ver como é que é essa pessoa durante o ano, o dia a dia. Se passou por você, sempre cumprimentou você, ou só está te cumprimentando agora, né? que é época de eleição, em 4 anos que cumprimenta você. Ou que é época em 4 anos que está mandando feliz aniversário para você lá no Facebook, onde for. Tem que ver tudo isso, meu irmão. Espero que a gente tenha assim clareado um pouquinho. E outra coisa, não esqueça, a Bíblia é o caminho para a gente resolver muita coisa nesse estado, desse mundo. Então, deseja, tem o chamado de Deus. Primeiro tem que ter o chamado. Não adianta. Não adianta. O humano é uma máquina, mas é uma máquina diferente do carro. Totalmente, né? Entendeu? Você não vai conseguir, não. Então tem que ter. Primeiro Deus Então, se Deus mandou, vai. A paz do Senhor Jesus para todos. E é aquela máxima. Então, se for para ir no banco receber. A Tayane Dias, está vendo aí na live, né, você nos apoiando. Deus, grande cantor, que já está ganhando. Graças a Deus. A sua responsabilidade, né, é muito importante. Cumpra com o seu terra, e como cristão nós precisamos recurso aqui desta terra. O recurso nessa terra nos dado por Deus é participar sim. E a política está ligada diretamente a todos nós. Então, nesse dia 4 de outubro, para o final, né? Dia 6 de dezembro, ainda não temos uma certeza, mas mantenha-se firme. O que se tem de concreto é que esse ano haverá as eleições. Então, foca, procure analisar as pessoas que você vai apoiar, veja se essas pessoas têm um perfil que possa estar te ajudando, possa estar ajudando a sociedade, possa estar ajudando realmente as pessoas, né? E não hesite. O posicionamento do cristão é muito importante. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela nos dá razão para acreditar na legitimidade da política. Verdade.
bom? Então, posicione-se sempre e vamos nessa fé, porque Deus é melhor para todos nós. Daqui a pouquinho esse vídeo já vai estar na íntegra aí para você acompanhar, tá bom? Compartilhe com seus amigos, vamos compartilhar para que esse vídeo chegue em o maior número de... que a mente seja aberta para uma mudança que nós precisamos neste ano. E lembre-se, juntos somos mais fortes. Sozinho não somos nada. Não conseguimos nada. Deus abençoe. Tchau, tchau.